Olá, meu nome é Tainan Santana Cordeiro, sou aluna do segundo ano C da turma técnica agropecuária integrada ao ensino médio. Hoje, meu grupo e eu vamos apresentar um trabalho sobre advérbio aplicado pela professora Keiliane Souza. Meu grupo é composto pelas discentes Maria Heloísa Souza Silva, Rainara Rodrigues dos Santos, Tainara Lohane Ramos Barbosa e eu, Tainan Santana Cordeiro. Vamos começar falando sobre a definição do advérbio. O advérbio, ele é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, indicando-lhes uma circunstância. A circunstância, ela é toda particularidade que vem esclarecer ou modificar um fato. Para melhor entendermos este conceito, aqui está 3 exemplos. O primeiro, buscava arduamente o seu caminho. Nesta frase, o advérbio é a palavra arduamente, e ela está modificando o verbo buscava. Ela está retratando um modo de como se buscava o seu caminho. Olha, buscava arduamente, então arduamente é o modo. E esse modo, esse advérbio, está modificando o verbo. O próximo exemplo é uma frase de Clarice Lispector. Ali estava o mar, a mais ininteligível das existências não humanas. Nesta frase, o advérbio é a palavra mais, e ela está modificando o adjetivo ininteligível. Bom, podemos ver que esse advérbio ele está modificando esse adjetivo porque ele está causando um efeito de intensidade. Olha, ali estava o mar, a mais, entende? Quer dizer muito, intensidade. Ininteligível, ou seja, ele está modificando o adjetivo. Então, mais uma vez, isso reforça o conceito de que o advérbio ele modifica tanto o verbo como o adjetivo ou como o próprio advérbio. Vamos para o próximo exemplo. A vida não lhes corria nem muito bem, nem muito mal. Bom, nesta frase, a gente tem 4 advérbios. E um está modificando o outro. Podemos ver que os advérbios muito estão modificando o advérbio bem e o advérbio mal, pois esses advérbios muito, eles estão dando um efeito de intensidade para os advérbios bem e mal. Olhe, a vida não lhes corria nem muito bem, nem muito mal. Então, esse advérbio muito, ele está sendo aí relacionado 2 vezes na frase e ele está modificando outro advérbio, que é o advérbio bem e mais no final da frase o advérbio mal. Certamente, você saberá como proceder na hora oportuna. Nesta frase, o advérbio é a palavra certamente e se percebermos bem, ela está modificando toda a oração. Olha para você ver, ela está afirmando o resto da oração. Ela está dizendo que sim, você saberá como proceder na hora oportuna. Entende? Então, esse advérbio, nesse exemplo, está modificando toda a oração. E com esses 4 exemplos, a gente acaba de explicar mais sobre o conceito de advérbio, né? Que ele é a palavra que pode modificar tanto o verbo como o adjetivo, como o próprio advérbio e até mesmo a oração toda, indicando-lhe uma circunstância, uma particularidade que ali está vindo esclarecendo ou modificando o fato. Falando agora um pouco sobre a classificação dos advérbios. Por quê? Porque os advérbios, eles recebem o nome da circunstância que eles expressam. E eles podem ser classificados com base nisso em afirmação, dúvida, lugar, modo, negação, intensidade e tempo. Deixamos aí algumas palavras que mais aparecem em cada uma dessas classificações. Vamos lá. Afirmação. Os principais advérbios de afirmação são sim, certamente, realmente, deverás e entre outros. O de modo. Assim, bem, depressa, devagar, mal, melhor, pior e quase todos terminados em mente. Por exemplo, levemente, ardorosamente, sutilmente, entre outros. O de negação.
não, absolutamente, tampouco. De dúvida: acaso, talvez, porventura, provavelmente, possivelmente e etc. De tempo: agora, ainda, amanhã, anteontem, antes, breve, cedo, depois, então, hoje, sempre, logo, nunca, já, tarde, outrora, diariamente, anualmente, antigamente, novamente e assim vai. De lugar: abaixo, acima, adiante, aí, além, aqui, atrás, lá, entre outros. Intensidade: bastante, pouco, muito, demais, mais, meio, menos, quase, quanto, etc. Antes de passarmos para o outro slide, eu quero fazer uma observação. Como se vê, nem todos os advérbios terminados em mente são de modo. Por exemplo, nos advérbios de tempo, também temos palavras terminadas em mente, como anualmente, antigamente, novamente. Então, essa é uma regra que, como todas ou a maioria das regras, ela tem lá as suas exceções. E vale ressaltar isso para a pessoa não acabar se frustrando na hora de falar que antigamente é um advérbio de modo, porque não é, por mais que ele termina com a palavrinha mente. Então é preciso ficar atento a isso. Pulando agora para o próximo slide, vamos falar sobre os advérbios interrogativos. Existem alguns advérbios interrogativos que sempre exercem a função de adjuntos adverbiais, sendo eles quando, onde, como e porquê. O advérbio quando, ele tem um sentido de tempo, por exemplo, quando viajarás. Já o advérbio como, ele tem um sentido de modo. Como você chegou aqui, né? Mesma coisa de perguntar, de que modo você chegou aqui? O próximo é o advérbio onde. Ele é um advérbio interrogativo e ele faz um sentido de lugar. Ele fala, sim, realçando o lugar. Por exemplo, onde você nasceu? É a mesma coisa de perguntar, em que lugar você nasceu? Entende? Então ele expressa esse sentido de lugar. Já o advérbio porque, ele tem o efeito de causa. Por exemplo, por que faltastes? Por que causa faltastes? Entende? Então são esses. Parece bem bobo, mas é bem importante a gente lembrar sobre eles. Mas agora eu passo a palavra para minha colega Rainara e ela vai começar explicando sobre locução adverbial. Meu nome é Rainara Rodrigues Santos e eu vou falar sobre locução adverbial. Primeiro eu vou falar sobre o significado da palavra locução. A palavra locução, ela tem a junção de dois termos que se resumem em único. Aí você me pergunta, o que é uma locução adverbial? Bom, a locução adverbial é quando duas ou mais palavras exercem a função de advérbio. Essa locução adverbial, ela completa o verbo e possui o mesmo significado dos advérbios existentes. E ela é formada por preposição mais substantivo, preposição mais adjetivo e preposição mais advérbio. Locução adverbial de tempo. Em breve, logo mais, à tarde, à noite, de tempos em tempo e outros. Locução adverbial de lugar. Em cima, por perto, ao lado, à direita, à esquerda, para dentro, para fora e outros. A locução adverbial de afirmação é por certo, sem dúvida, com certeza, de fato, entre outros. A locução de negação de forma alguma, de modo algum, de maneira alguma e outros. A locução adverbial de modo. Às pressas, ao contrário, em silêncio, à toa, em geral, entre outros. A locução adverbial de quantidade, de muito, de pouco, em excesso, entre outros. Locução adverbial de tempo. Em breve, logo mais, à tarde, à noite, de tempos em tempo e outros. Locução adverbial de lugar. Em cima,
por perto, ao lado, à direita, à esquerda, para dentro, para fora e outros. A locução adverbial de afirmação é por certo, sem dúvida, com certeza, de fato, entre outros. A locução de negação de forma alguma, de modo algum, de maneira alguma e outros. A locução adverbial de modo: às pressas, ao contrário, em silêncio, à toa, em geral, entre outros. A locução adverbial de quantidade: de muito, de pouco, em excesso, entre outros. Vale ressaltar que as locuções adverbiais, elas não são uma única palavra, então elas não se escrevem junto. Por exemplo, com certeza é separado e não se escreve junto. De repente também é separado. E de novo também, porque elas são locuções adverbiais e não uma única palavra. Olá, eu sou a aluna Maria Heloísa e eu vou falar sobre os graus dos advérbios. Bom, os advérbios são palavras consideradas invariáveis, pois não sofrem flexão de número e nem de gênero. No entanto, os advérbios são flexionados nos graus comparativos e superlativo. O grau comparativo. Bom, o grau comparativo, como o nome mesmo diz, ele faz a comparação entre dois ou mais seres apresentados na situação. Exemplo: Júlia é tão gentil quanto sua mãe. Quando o advérbio for um grau comparativo de igualdade, veremos na frase, por exemplo, um quanto ou um tão, que significa de igualdade, como no caso que eu apresentei, na frase que eu apresentei. Júlia é tão gentil quanto sua mãe. Sempre aparecerá um tão ou um quanto para distinguir a igualdade que tem ali entre as duas, entre a Júlia e sua mãe. Também temos o comparativo de inferioridade, que é quando aquilo que estamos comparando está inferior, está abaixo, vamos dizer assim. Um exemplo: Júlia é menos extrovertida que sua prima. Quando falamos de inferioridade, no comparativo inferior, vamos ver bastante a palavra menos, porque ali ela vai estar representando essa inferioridade. Como aqui no exemplo vemos que Júlia é menos extrovertida que sua prima. Ou seja, Júlia é mais fechada para si, ela não tem a mesma facilidade de se expressar como sua prima, digamos assim. E também temos o comparativo de superioridade, que é quando aquilo que estamos comparando ali está maior, está acima daquilo que a gente está falando. Ok, exemplo: Júlia é mais inteligente que sua irmã. Quando vemos uma frase de comparativo, de superioridade, vamos ver bastante a palavra mais, pois ela vai estar ali indicando que é mais, que é superior. Exemplo: Júlia é mais inteligente que sua irmã. Logo, Júlia já tem ali uma facilidade maior, ela tem uma inteligência, ela tem um aprimoramento melhor que sua irmã, maior que sua irmã, digamos assim. E sobre o grau superlativo, bom, a intensificação a que se refere o grau superlativo absoluto é definida pela ideia de excesso, subdividido em analítico e sintético. O superlativo absoluto analítico, na maioria das vezes, ele constitui de um advérbio que auxilia na indicação de excesso. Exemplo: Mariana é muito inteligente. Nesse caso desse exemplo, podemos perceber que muito está dizendo ali, está expressando um excesso. Então, no caso, isso é um superlativo absoluto analítico. E também tem o superlativo absoluto sintético, que é expressado por meio de sufixos, os quais na maioria das vezes se manifestam por íssimo. Exemplo: todos os ambientes são agradabilíssimos. Ali em agradabilíssimos da frase podemos ver ali um sufixo. E esse sufixo está ali flexionando a palavra agradável, de agradar ou algo assim parecido, né?
Palavras denotativas são palavras ou expressão. São as que, em relação às 10 classes gramatical, elas não têm uma classe gramatical específica, elas possuem uma classificação à parte. Segundo a nomenclatura gramatical brasileira, às vezes enquadra entre os advérbios também. Oi pessoal, eu sou a Tainã, já havia me apresentado anteriormente, fui a primeira a apresentar e agora eu vou vir aqui fazer uns exercícios bem rápidos pra gente só fixar esse conteúdo sobre os advérbios. Vamos para o exercício 1. Pode-se concluir com a palavra denotativa quando? Alternativa A. Não se enquadra em nenhuma classe de palavras. B. Apresenta apenas sentidos literais. C. É pouco empregada. Como vocês podem ver aí, a alternativa correta é a letra A. Por quê? Como a minha colega Tainara havia explicado sobre as palavras denotativas, elas são palavras ou locuções que têm sim um valor adverbial, mas elas não indicam nenhuma circunstância, elas não se enquadram em nenhuma classe gramatical, por isso elas são palavras denotativas. E essas são classificadas à parte. Então, a alternativa que mais se enquadra com o que a questão quer é a alternativa A. Ela não se enquadra em nenhuma classe de palavras. E sim, isso se refere à palavra denotativa, porque a palavra denotativa, ela pode ter sentido não literal. E ela não é pouco empregada, entende? Então, a alternativa que condiz é a alternativa A. Agora vamos para o exercício 2. Ele é um exercício bem bacana da gente fazer ele. Analise os advérbios em destaque, classificando-os de acordo com a circunstância que ele se refere. Alternativa A. Vamos lá. Hoje fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. Hoje fomos surpreendidos. Olha, hoje é um advérbio que está exprimindo aí uma circunstância de tempo, não é mesmo? Porque vocês lembram daqueles advérbios interrogativos? Vamos colocar ele ali no lugar do hoje para ver como é que fica? Vamos colocar o quando, olha. Quando fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes? Quando? Não foi hoje? Hoje é o que? É o advérbio de tempo. Então aí a letra A, a circunstância que ele se refere é a tempo. Vamos para a alternativa B. Não me incomodo com sua impaciência. Não me incomodo com sua impaciência. Olha para vocês verem, se vocês bem perceberem, ele está negando algo. Ele está dizendo que não se incomoda. Então, ó, essa segunda, a alternativa B, a circunstância que esse advérbio está exprimindo é a circunstância de negação, porque ele está negando algo. A C, talvez eu compareça ao seu aniversário. Talvez. O talvez, ele é um advérbio de dúvida, não é mesmo? Olha, talvez eu compareça ao seu aniversário. Talvez, pode ser que sim, pode ser que não. Então, essa letra C, o advérbio talvez, ele está exprimindo a circunstância de dúvida. A D, estamos muito contentes com a sua aprovação. Muito é o que, gente? Tá na cara. Muito é um advérbio de intensidade. Ele tá exprimindo a intensidade. Olha, estamos muito contentes. Muito. Então, é a intensidade. Então, quer dizer que a alternativa D, o muito, está significando a circunstância de intensidade. Na E, alegremente Pedro se despediu de sua família. Olha, de que modo que Pedro se despediu de sua família? Ele se despediu alegremente. Então, o advérbio alegremente, ele está exprimindo aí uma circunstância, né? Ele está significando aí uma circunstância de modo. O modo como Pedro se despediu de sua família. Ele se despediu alegremente. Agora vamos para o último exercício. Ao estabelecer familiaridade com as orações em evidência, substitua as expressões em negrito por advérbios que retratam circunstância de modo. Então vamos lá. A letra A. Com calma, o rapaz foi se aproximando dos convidados. Com calma. Então, de que modo que esse rapaz foi se aproximando dos convidados? Podemos substituir aí essa locução adverbial? Podemos substituir por calmamente.
Porque não foi com calma que o rapaz se aproximou dos convidados? Então, calmamente, o rapaz foi se aproximando dos convidados. É um advérbio, né, que expressa ali o modo como o rapaz foi se aproximando. Então, ele serve perfeitamente. A B. Com suavidade, as ondas tocavam seus pés à beira do mar. Podemos substituir aí esse com suavidade pelo quê? De que modo que as ondas tocavam seus pés à beira do mar? Que advérbio que substitui aí essa expressão? Podemos colocar suavemente, porque ele está falando que foi com suavidade, então foi suavemente. Então vai ficar suavemente, as ondas tocavam seus pés à beira do mar. A C. Os policiais agiram com cautela, pois qualquer deslize poderia ser fatal. Bom, pelo que a gente pode substituir essa expressão com cautela? Com cautela. De que modo que os policiais agiram? Eles agiram cautelosamente, não foi? Cautelosamente é o modo como os policiais agiram, então pode substituir essa expressão por esse advérbio. A D. Procurava acariciá-la com carinho, dada a magnitude de seus sentimentos. Qual é o advérbio que a gente pode substituir aí por esse com carinho? A gente pode colocar que ele que ele procurava acariciá-la carinhosamente. É o advérbio que está expressando o modo como ele acariciava ela. Bom, então vamos lá. Vai ficar procurava acariciá-la carinhosamente, dada a magnitude de seus sentimentos. E não compareceram ao local determinado. Com certeza desistiram do passeio. Bom, a gente pode substituir essa expressão com certeza por qual advérbio, né? Com certeza, certamente, né? Então vai ficar assim: não compareceram ao local determinado. Propositalmente desistiram do passeio. Então, pessoal, esses foram alguns exercícios que a gente trouxe aí para vocês. Então, pessoal, este foi o vídeo do meu grupo sobre o tema advérbio. Nos desculpe se teve algum erro que passou em branco ou alguma coisa que não foi falada. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe a todos.